A Odisseia é o novo filme do cineasta Christopher Nolan. O Nolan é um diretor assim muito celebrado em Hollywood, né? Particularmente, eu nunca gostei muito assim dos filmes dele, até um determinado período de tempo. E aí eu percebo que, para além da ideia de um filme que ele faz a cada 4 ou 2 anos, existe uma ideia de progressão e de uma certa evolução até na forma como um cineasta pode reavaliar e reordenar a rota dele na relação dele com o cinema, né? Então esse vídeo é para falar um pouco sobre isso, tomando como ponto de partida esse novo lançamento que é a Odisseia. Acho que a primeira coisa que a gente pode destacar, né, e precisa destacar em relação a esse filme é que uma coisa é a literatura, outra coisa é o cinema, né? A gente tem, nas últimas semanas, visto debates assim bem acalorados, né, na internet, nos meios da cultura cinéfila, em relação a essa questão, né, da adaptação para o cinema, de o Nolan não ter sido tão fiel ao livro. Essa realmente não deveria ser uma questão, porque cinema é cinema, literatura é literatura, né? É óbvio que ele está adaptando uma obra clássica, e pelo fato de ele estar trabalhando com um grande clássico da literatura, como o cinema sempre fez, as chances de o filme dar errado, digamos assim, elas são muito reduzidas, né? E é justamente isso que acontece, né? Acho que o Nolan, ele faz realmente um grande filme, não só por causa da questão orçamentária, né? Um filme aí que tem um orçamento de vai aí na caixa dos 800 milhões de dólares, né? Tipo, um negócio assim absurdo. Não é só por isso, né? Não é só pela escala da produção, pela forma como as paisagens, né, e as imagens desse filme foi construída, né? Como que ele vai pensar a paisagem sonora também, né? Como essa coisa assim muito prática, bastante específica, né? E orgânica também, né? Partindo muito de um senso de uma materialidade assim muito presente, né, na construção das cenas, né, na relação que os personagens estabelecem um com os outros. E aí, considerando tudo isso, né, a gente tem que entender que o Nolan, enquanto realizador, cineasta, ele vai partir desse material clássico, né, para fazer uma releitura, né. Ele acaba sendo até muito fiel, né, assim, em relação à construção textual, por exemplo. E aí, para mim, esse é um dos melhores pontos do filme, assim, porque desde o Oppenheimer a gente tem percebido que o Nolan ele tem trabalhado o fio, né, o tecido dramatúrgico dos filmes de uma forma assim muito cirúrgica, né? Esse era um dos grandes problemas que eu tinha com os filmes dele, porque se a gente for pensar, por exemplo, um filme como os 3 filmes do Batman, o Inception, são filmes em que a dramaturgia ela é muito pobre, assim, é uma coisa é muito frágil, né? Tipo, o roteiro sempre traz aquela fala assim que parece muito resumida, né? Muito blocada, truncada, né? Previsível até em alguns momentos. Desde o Oppenheimer para cá, a gente tem percebido que o Nolan tem feito um trabalho de quase de arguição, né, em relação àquilo que ele pode dar a ver em relação ao texto, né? É a questão do roteiro como essa peça máxima, assim, de construção para a ideia de uma obra, né, em linhas gerais. E aí, considerando isso, eu lembro muito das palavras de um teórico, né, um grande crítico de cinema, né, da história do cinema, que é o André Bazin, né, um francês ali que trabalhou em grandes revistas de crítica de cinema, como a Carreira do Cinema, fez filme, trabalhou com a Nouvelle Vague ali entre os anos 50 e 60, né, mais ou menos, que ele dizia que o cinema, ele sempre trabalhou pautado pela literatura também, em uma relação ali de mutualismo, né, ou seja, o cinema ele não vai querer superar a literatura, né? Elas têm as suas especificidades e elas se intercambiam, né? Tipo, o pensamento ele é fluido nesse sentido. E eu acho que é isso que o Nolan, quando ele vai adaptar, por exemplo, uma obra clássica como a Odisseia do Homero, ele faz isso, né? Então ele entende, né, as especificidades do filme para com a literatura, pega coisas da literatura para trazer para o filme, né? Por exemplo, eu gostei bastante assim a questão do texto, né? O texto, a relação que os personagens estabelecem na cena, ela se dá não através de um diálogo truncado, né? Como a gente via nos filmes que eu citei anteriormente. Ela dessa vez ela acontece de uma forma muito ágil, né? Tipo, um personagem fala uma coisa, outro já fala uma outra coisa em seguida, e o pensamento ele é constante, né? A construção da ideia vai sendo dada a partir dessa dinâmica de resposta e contra-resposta, né? Tipo, é uma coisa muito fluida, né? E é algo muito prazeroso de ver na tela. Uma coisa que exemplifica muito bem é essa questão do roteiro, né? Não para falar do roteiro como essa coisa superestimada, né?
da qual o cinema jamais vai poder deixar de presidir, mas o roteiro pensando como um elemento textual do filme, né? Existe um momento no filme em que o Odisseu ele fala assim, que todo homem vê melhor olhando de baixo, né? A partir de um determinado diálogo que ele está estabelecendo com o personagem. Parece uma frase clichê comum, mas essa fala que é verbalizada, ela fala especificamente de um momento ou de uma discussão que estava sendo estabelecida naquele contexto do filme, né? Ela não é dita pelo personagem só porque é algo que estaria no texto oficial, né? Isso é uma coisa que é quase da ordem da metáfora, assim. Quando eu vi essa fala em cena, foi a primeira coisa que eu pensei assim, poxa, ele está usando uma metáfora visual a partir de um exercício de verbalização do personagem, né? Eu vi alguns colegas falando sobre a questão do diálogo expositivo, né? Ora, isso não é um diálogo expositivo, assim. O diálogo expositivo é aquele diálogo que geralmente está presente nos maus filmes, onde um personagem vai falar algo porque o cineasta não conseguiu elaborar aquilo através de imagens, por exemplo. You abandoned your people while we were being destroyed. And for what? They will hate you once they know what you are. Aqui não. O Nolan ele usa essa metáfora visual por meio da fala para poder diretamente exemplificar algo que ele precisava colocar ali. É diferente, né? A imagem ela está ali na construção do plano, né, dos dois personagens falando, mas isso ela se estabelece de forma máxima por meio de uma metáfora falada, né, que vai encarrilhar ali, consequentemente, numa metáfora visual também. Isso é algo que denota muito, assim, na prática, né, o próprio aperfeiçoamento do exercício de realização do Nolan, né, enquanto cineasta, assim. Isso é algo que a gente já vinha percebendo desde o Dunkirk, por exemplo, né. Óbvio que ele trabalha determinados cacoetes, né, digamos assim, uma estilística própria dele na forma de ele realizar os filmes, né. Então, por exemplo, a estrutura fragmentada é algo que ele sempre usou, desde o primeiro curta dele, de 1997, um curta de 10 minutos, o Doodlebug, até agora com a Odisseia, assim, tipo, a estrutura fragmentada é algo que o Nolan não abre mão, assim, digamos, né, e ele sempre utilizou isso muito bem, né. Então, ele tem as assinaturas, né? Tem essa coisa dos flashbacks, né? De uma imagem que aparece ali quase como que um frame de segundo, né? Isso é muito legal, assim, porque denota uma marca do cineasta, né? A partir do exercício de realização dele. Importante também a gente perceber como o design de produção do filme opera numa dicotomia que coloca grandes locações reais e espaços construídos em uma escala grandiosa ao lado de um arranjo cênico mais contido, como, por exemplo, uma grande caverna e um grupo de humanos, ou uma praia deserta de grande extensão composta por uma pequena tenda beira-mar. São elementos que acabam se harmonizando apesar dessa dinâmica de desproporção entre a fisicalidade dos espaços e dos conjuntos de atores. Para além das polêmicas, gente, que envolve, né, e tem envolvido o filme, eu acho que esse é um trabalho, assim, de cinema primoroso, né, realmente. Não só porque é um blockbuster hollywoodiano, né, Hollywood produz filmes anualmente, a gente percebe que não tem coisas tão boas assim, mas o Nolan, ele tem trabalhado, né, no exercício de reavaliação do trabalho dele, né, é muito legal você ver um diretor que alcançou um status que ele alcançou, se colocando nesse lugar, né, de reavaliar a sua construção, né, seu exercício fílmico, né, como um todo, e para além das polêmicas, assim, o formato que você vai assistir o filme, se você vai assistir o filme em IMAX, se vai assistir em 2D, se vai assistir em sala VIP, não importa, vá assistir o filme no cinema da melhor forma que você puder. É óbvio que se você puder assistir na maior tela, né, possível, com qualidade de som, vai ser mais massa, né, porque a tua experiência vai ser potencializada. Mas eu acho que a experiência do cinema final é com o espectador, né? Com o exercício estético, né? Digamos assim, que o cinema evoca para todos nós, né? Que somos apaixonados por essa forma de arte. Bom, gente, se você já assistiu a Odisseia, ainda vai assistir, compartilhe suas opiniões aqui com a gente, né? Se você está chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreve lá. Se já é inscrito, já viu outros vídeos nossos, envia esse vídeo para um colega ou uma colega que gosta de cinema, né? E quer ter uma experiência diversificada, né? Com outros tipos de pontos de vista. Deixa aquele joinha para dar aquela força para o nosso trabalho também, a gente continuar produzindo vídeos daqui, trocando ideias sobre o cinema no mundo.
Vou ficando por aqui. Até a próxima.